Caros amigos aqui desta rede social, estava aqui em casa relendo um trecho do livro A Crise do Mundo Moderno, do padre Leonel Franca, e resolvi gravar e partilhar por aqui algumas reflexões. E estava no trecho em que ele fala do conceito de pessoa, fazendo, como não poderia deixar de ser, alusão a Boécio, que foi quem primeiro deu uma definição precisa de pessoa na história da filosofia. Pessoa é a natureza individual, é a substância, individual de natureza racional. Até então, a palavra, no seu uso vulgar, fazia referência ao que no teatro antigo era, digamos assim, a atuação daqueles que trabalhavam no palco, ou seja, o ator, ele usava uma máscara e a sua voz ressoava através desta máscara. Pessoa vem de personare, daí persona, mas só em Boécio chegamos a um conceito filosófico propriamente dito, e a partir de uma investigação a respeito das duas naturezas na pessoa do Cristo. Esta definição a que fiz alusão aqui é deste livro, De Duabus Naturae et Una Persona Christi. E o padre Leonel Franca tece vários comentários a respeito da dignidade da pessoa humana, não ao modo como está descrita na funesta Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde há um reducionismo absurdo que não me cabe, digamos assim, num breve vídeo abordar e discorrer sobre ele. E o padre Leonel nos diz que subsistência, inteligência e liberdade são os constitutivos ontológicos da pessoa. E vou à leitura do texto. No elemento negativo da subsistência, assemelham-se os indivíduos racionais aos irracionais, ou seja, todos subsistem. Uma coisa é ser indivíduo, outra coisa é ser pessoa. Toda pessoa é um indivíduo, mas nem todo indivíduo tem a grandeza de ser uma pessoa. Então, uns e outros são indivíduos em si e distintos dos demais. Quanto à subsistência, excluem as formas inferiores de existência que se implicam nas relações de parte de um todo ou de inésão num sujeito, uma cabeça ou um braço, que só existem no todo e para o todo, uma extensão ou um pensamento que modificam outro ser a que adere, não são indivíduos. Na perfeição positiva, porém, que exige uma comunicabilidade, afirma-se em toda a sua excelência a superioridade singular da pessoa. Aqui nos achamos em face de uma independência maior, de uma unidade interior mais concentrada, de uma totalidade mais compreensiva, de um domínio autônomo dos próprios atos. Ou seja, a pessoa tem um domínio autônomo de seus próprios atos, os atos, os propriamente humanos, claro, que são levados a cabo pela inteligência e pela vontade. Com o aparecimento no homem da espiritualidade que capta o universo pelo pensamento e capta a si mesma pela consciência, que eleva a contemplação do ideal e livremente para ele norteia a sua atividade, o cosmos enriqueceu-se do que nele há de mais precioso. Neste fundamento ontológico descansa todo o valor da pessoa. Não é da comunidade em que vive, do mundo que a envolve, senão de si mesma, das raízes profundas de sua natureza racional e livre que lhe advém o título imprescindível de sua grandeza. Abre aspas, a pessoa, escreveu excelentemente Santo Tomás, é em toda a natureza o que há de mais perfeito.
de todas as naturezas é a mais digna. Isso aqui é uma citação do livro da obra De Potentia Dei. E esta dignidade resulta de sua perfeição interna, da sua bondade autóctone, anterior a bens secundários, reflexos de relações sociais. Só faço um parênteses aqui. Quando escreve o padre Leonel Franca a frase com o aparecimento no homem da espiritualidade que capta o universo, não se pense, por favor, que ele está fazendo alusão a qualquer tese evolucionista. É porque isto vai no contexto de muitas considerações anteriores no texto que não cabe esclarecer aqui num breve vídeo. Então, a pessoa, dada a sua capacidade de refletir sobre os seus próprios atos, diferentemente dos entes animados não dotados de racionalidade, que se vertem para o exterior, porém não voltam para o seu próprio interior, enriquecidos pelo conceito, o animal, neste sentido metafísico, é incapaz de ensimesmar-se, ou seja, ele não tem uma instância interior, o que só pode fazer um ente dotado de capacidade cognoscitiva e material, como é o caso humano, ou seja, a nossa inteligência conhece e conhece por meio de um ato reflexivo, ou seja, quando conhecemos algo, sabemos que conhecemos. Então temos esta capacidade de trazer todas as coisas externas a nós para dentro de nós em forma de conceito. E mais adiante no texto, o padre Leonel Franca vai sublinhar que todo homem é pessoa, evidentemente, dada a sua natureza racional, mas nem todo homem é uma personalidade, já que a pessoa é o substrato metafísico, a personalidade é uma realização moral. E vamos ao texto ainda do padre Leonel Franca. A natureza racional é o princípio da dignidade da pessoa, não é ainda o seu complemento. O homem não recebe no berço a plenitude de sua perfeição. Pelo seu elemento material, enquadrado no tempo e no espaço, ele tem uma, entre aspas, história. E esta história deve coincidir com o progresso na realização de si mesmo. Se quisermos distinguir os termos deste movimento, ou seja, de realização de si mesmo, com duas palavras expressivas, diremos que a pessoa deve tender à personalidade. Se todo homem é de fato uma pessoa, nem todo homem dizemos que é uma personalidade. Este título mais sonoro e honroso reservamo-lo a quem desenvolveu em grau elevado as nobres prerrogativas que o distinguem dos indivíduos inferiores. A pessoa é o substrato metafísico, a personalidade, como eu disse, uma realização moral. A primeira, um dom da natureza. A outra, uma conquista do esforço. Lá, um ponto de partida. Aqui, um ideal que nesta vida nunca se atinge em sua plenitude. Em breves termos, a personalidade só é algo que a pessoa desenvolve se esforçar por adquirir virtudes. Por sua vez, se a pessoa sucumbe a vícios de natureza vária, ela não só não chega a realizar-se como uma personalidade, não se afirma com as suas digitais espirituais, digamos assim, ela não só não chega a isto, como, mesmo continuando a ser pessoa, vira uma espécie de personagem. A pessoa derrotada por vícios é um personagem ao qual acaba por dar crédito. E aqui fica uma indagação que vale para todos nós. No momento presente, estamos tentando desenvolver, com as dificuldades que são inerentes a este caminho, virtudes em ordem a
chegarmos a ser uma personalidade, ou estamos sucumbindo a vícios em diferentes âmbitos da nossa vida, ao ponto de nos transformarmos num personagem, numa figura, digamos assim, que vive derrotada por si mesma, que vive na superfície de si mesma, que não vai a águas mais profundas, né? E aqui mais um trecho deste magnífico trabalho, deste texto do Padre Leonel Franca. A inteligência, a natureza a deu como um feixe de virtualidades indefinidas. Cumpre desenvolvê-las e atualizá-las para dar, assim, à nossa vida espiritual um conteúdo rico e nobre, uma plenitude interior de que irradia a atividade equilibrada e eficientemente realizadora. Não são, principalmente, os conhecimentos científicos que constituem a grandeza espiritual da personalidade. Não preconizamos uma ética aristocrática. Não reservamos aos que passaram pelos bancos de uma universidade o acesso à humanização superior. O conhecimento que condiciona a formação e elevação do caráter é um conhecimento íntimo e vivido que nos desvenda o segredo da significação derradeira das coisas. É uma iluminação interna que projeta sobre a vida a claridade transfiguradora dos grandes ideais. Que maravilha, né? Como escrevia o Leonel Franca, nosso maior filósofo e teólogo da primeira metade do século XX. Não é do que achamos na natureza, é do que fizemos de nós mesmos que depende a grandeza da personalidade. Só a penetração de toda a existência pela luz das altas ideias constitui uma riqueza espiritual definitiva. Sem este olhar iluminado pelos valores do espírito, o mundo empobrece e a pessoa não apresenta um objeto digno de sua nobreza. Mas que longo trabalho e que continuidade de esforços para ascender e intensificar na inteligência esta chama interior que transforma, eleva e humaniza uma vida. A liberdade inclui-se também como um dado inicial na estrutura ontológica da pessoa, mas o domínio real e efetivo dos nossos atos é uma conquista que constitui a missão austera da vida. A criança está ainda toda envolvida na materialidade. Os impulsos e os instintos naturais dominam a primeira fase de sua existência. Com os anos e as vitórias de uma ascese libertadora, a pessoa vai emergindo de dentro de si mesma e afirmando-se como personalidade, ou seja, a pessoa só chega a ser uma personalidade por meio de uma ascese. As impulsões instintivas e a violência de paixões indisciplinadas sucede laboriosamente o governo de uma vontade racional e livre. A paz da alma é fruto da liberdade do espírito. O homem não se realiza plenamente a si mesmo sem o esforço perene de um ser que a cada momento deve renascer para uma vida mais rica e mais independente da servidão às coisas e das tiranias interiores. E aqui ele fala da lei da referência ao absoluto, que é Deus. Ou seja, só quando o homem tem a Deus no seu horizonte mental, ele é levado por este impulso ascético e acaba por nobilitar, por tornar mais nobres as suas intenções, e com isto é arrojado para o caminho do desenvolvimento das virtudes. Sem Deus no horizonte, todo e qualquer esforço por fazer as virtudes criarem raízes na alma está destinado ao fracasso. É óbvio, muito já se discutiu na história da filosofia sobre uma possível ética ateia. Não é o meu caso aqui num breve texto
tecer muitos comentários a respeito da impossibilidade disto. Mas aqui o que eu, relendo, tive vontade de partilhar com vocês é esta reflexão pendular, digamos assim. A pessoa, substrato metafísico, a personalidade, a realização moral, e a personagem, a derrota existencial. Fiquemos com isto no nosso horizonte, tentemos desenvolver virtudes, tendo a Deus no nosso horizonte, não apenas mental, mas no coração, que assim, mesmo em meio ao caos, será possível que nós não naufraguemos neste que é o melhor projeto de vida possível para qualquer um de nós, que é vencermos as nossas próprias debilidades, as nossas más inclinações e nos afirmarmos como personalidades. Um grande abraço, meus caros.